Iris, começo te perguntando o que eu acho que todo mundo quer saber. Você recentemente esteve candidato, você foi candidata a deputada estadual e agora a vereadora. Sim. O que você me diz aí desse espaço? Qual foi a sua experiência dentro do espaço político, dentro do campo de Muriaé? O que você conseguiu perceber aí nessa área? Olha, Felipe, foi, na verdade, um grande desafio, né? Principalmente por causa desse perfil, né, que você acaba de colocar em relação a mim. É um desafio porque nunca foi um sonho meu. Tem pessoas que sonham, né, em ser um político, né, um agente político e tal. Nunca foi um sonho meu, né? Mas, em função de uma série de situações nessa trajetória toda, né? Porque minha vida começou em sala de aula, eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Estou, inclusive, super feliz neste 2024, que eu estou completando 40 anos de sala de aula, né? E, por outro lado, uma vida muito dinâmica, porque eu não fiquei ali presa à sala de aula, né? Então, eu sempre estive interagindo muito, principalmente no universo da cultura, né? E sou dos anos 60, né? Então, é uma época de muita politização, e só de transitar pelos ambientes culturais, né, já era também uma forma de transitar por maneiras diferenciadas de pensar, né, posicionamentos políticos muito críticos, né, que vêm aí desde a minha própria família, né, até as relações de amizade, sabe, relações profissionais que a gente tinha à época. Então, muito mais essa questão de pensar política dentro de um entendimento de humanidades, né? A política em termos essa arte mesmo, né? De você conviver, de você construir coletivamente em função do que é de melhor qualidade para a polis, sabe? Essa é a minha relação fundamental com a política. Né? Com o passar do tempo, eu fui também trabalhando bastante na perspectiva de integrar algumas articulações. Eu nunca fui filiada a movimentos sociais, né, mas sempre participei de vários e sempre tive diferentes ativismos, né, mas principalmente em relação às questões da mulher, né, como a gente falava à época, né, à época a gente não discutia gênero, né, a gente falava de questões de sexualidade, né, e no meu caso eu sempre estive muito voltada para essa questão da mulher. Tá? Isso tem a ver com uma experiência pessoal, né, porque eu sou a única menina da minha geração na família, né, eu cresci no meio de 6 homens e, ao mesmo tempo, sou a rapinha do tacho, tá? Então, também lá em casa eu sou a rapinha do tacho também dos e aí, irmãos. pois é, então isso me colocou numa condição assim muito especial, né? Eu fui muito sonhada, eu fui muito esperada, muito desejada, muito amada, sabe? Eu acho que eu tive assim uma vinda ao mundo bastante amorosa e eu sou muito grata ao universo por isso. E, por outro lado, isso me colocou desde criança, né, nessa condição de, né, a menina que convivia com os meninos. Então, esse olhar, sabe, sobre a dinâmica, né, da diversidade dentro dessas duas perspectivas, ainda que elas sejam antagônicas, né, historicamente, mas na minha vivência elas conviviam muito intimamente, sabe? Então foi um grande aprendizado pessoal nesse sentido. E também o fato de eu ter nascido uma menina negra, né, numa sociedade predominantemente branca, né, minha família era das raras famílias negras, morando no centro da cidade, né, e convivendo com, né, a sociedade muriaense na perspectiva da produção agrícola, de comércio, né, de serviços, educação. Então, realmente, a minha história, né, me colocou muito referenciada nessa questão de pensar o ser mulher, né, e ser uma mulher negra. Tá? E então, assim, posicionamento político, formação política, né, tudo isso sempre foi muito natural. Sim. Só que nos últimos anos, né, a gente vai amadurecendo, né, hoje eu estou uma pré-idosa, né, e aí a gente chega a algumas conclusões. Converso sempre com jovens, né, que eu sou professora universitária, e então a minha vida, meu ar, o ar que eu respiro é a juventude, e a gente sempre conversa e discute muito sobre isso. Você acha que mudou muito desse perfil aí, né? Você vindo dessa geração dos anos 60, pegou ali esse auge ali do Cazuza, questão ideológica e tal. Você acha que mudou muito das gerações que temos hoje em dia, dentro desse campo? Penso que mudou bastante, sabe? Na perspectiva do que hoje é o grande marco do século XXI, que é a noção de posicionamento.
Tá? Esse, para mim, é um grande diferencial. E também o que me motivou, ainda respondendo a primeira pergunta, né, a experiência nesse campo político partidário. Tá? Eu nunca quis estar próxima a partido, porque partido é um CNPJ, é uma empresa, tem dono e quem manda, manda. Você tem que né? representar os Então, interesses do gestor. E a gente sabe como é que tudo isso funciona. Né? Então, eu nunca tive essa vontade, eu tive uma trajetória bastante autônoma nesse sentido, de posicionamento. Né? E então, um caminho que eu vi, né, em relação à grande lacuna que eu percebo hoje, que é a questão da legalidade. Tá? E aí isso se soma, né, a esse perfil de juventude que a gente tem hoje. Eu tenho conversado muito, mas muito mesmo, sabe, com jovens que estão na política aqui em Muriaé, né, principalmente, né, e a grande questão é exatamente essa. Né? Há o que se tem, que é natural nas gerações, né, de agora, pelo menos 2 gerações que estão juntas hoje, né, que é essa questão via redes sociais, via Instagram, que você tem que ter posicionamento, tem que ter engajamento, tecnologia. E tem o tal do cancelamento também, né? Só que, no caso do posicionamento, as pessoas se posicionam e tal, mas é muito retórico. Tá? E a grande diferença que eu sinto é que lá atrás o posicionamento era prático, era fazer, entendeu? Você acreditava e fazia, você discordava e ia para as ruas, tá? Você queria um mundo melhor, você parava tudo para construir um mundo melhor. E hoje, grandemente... As pessoas hoje não gostam de algo, elas não mobilizam, né? As massas, elas vão lá e postam um texto no Twitter, porque as pessoas elas não têm mais o engajamento humano, é mais engajamento de rede social. Sim, é tudo muito retórico, sabe? E aí não é diferente da natureza do próprio século XXI, né? Em que você tem a substância fake como, né, a grande referência e a grande mola propulsora deste século. É tecnologia com a fakeness, né? E aí é tudo muito fake. E as pessoas têm a sensação de ir, mas quando eu olho, efetivamente, elas não estão indo. Né? Então, de vez em quando eu me posiciono, tem gente que leva susto, fica, como assim? Né? E eu recebo várias mensagens pelo WhatsApp, que as pessoas assistem, né? Alguns comentários que eu faço, algumas reflexões, né? Mas exatamente o que eu venho cobrando, e muito insistentemente, é esse posicionamento que corresponda a resultados práticos que favoreçam efetivamente a sociedade, sabe? Porque todo mundo fala de mudança, né? Vamos pensar em campanha, todo candidato fala de mudança. O né? novo, né? Vamos o novo. A velha política. E agora a gente tem um outro referente retórico, né? Que é o tal do projeto. Então, se você perceber, todo mundo fala, não, porque nós temos um projeto, coletivo, porque o nosso projeto, né? Porque o nosso projeto e ninguém diz qual é o projeto. Não se sabe qual é o projeto. Fica um clímax, né? Sim. E nunca se vê, o que realmente é. Exatamente, sabe? E eu fiquei muito surpresa, assim, negativamente surpresa, quando eu li os planos de governo, né? Porque, na verdade, não são planos. Não há ali uma noção de planejamento, de proposta efetiva. Né? O que eu vi, em geral, foi o quê? Uma lista de coisinhas que podem ser feitas. Sim. Sabe? Então, isso não é uma proposta para uma sociedade. Tá? E eu lamento demais.